Muito bom dia para você. Hoje é dia 21 de junho de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos acumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, como está escrito. Distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos de vossas justiças, de vossa justiça. Assim ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade que, através de nós, resultará em ação de graças a Deus. Meus irmãos, e muitas vezes a gente sabe que para os ensinamentos que nós temos, a própria igreja, ela tem a doutrina que nos é passada. Mas de nada adianta nós sermos apenas aqueles que ocupam um lugar no banco da igreja, se for apenas uma questão de obrigação. A gente fala muito sobre preceito, os dias que devem ser guardados, sobre os mandamentos, mas se for uma questão de obrigação, pode sim satisfazer aquilo que está sendo posto como regra para ser cumprido, mas ao coração de Deus não chega, porque se não for feito com alegria, se não for feito com generosidade, de nada adianta. O Senhor não espera que nós vivamos uma vida de sacrifício e de obrigatoriedade, mas o meu servir a Deus precisa ser como gratidão, como resposta a tudo aquilo que Ele nos dá diariamente. E é preciso que nós compreendamos que, uma vez confiando no Senhor, Ele nos recompensa e nos recompensa com generosidade, nos recompensa com abundância. E não estamos falando sobre as recompensas dessa terra, não estamos falando sobre aquilo que o mundo tem a nos oferecer, mas exatamente sobre aquilo que o dinheiro não pode comprar. E é preciso que a gente compreenda que o nosso servir ao Senhor, ele precisa ser um servir exatamente porque de tanto amá-lo, eu desejo que se cumpra a vontade de Deus em minha vida. Não é por obrigação, não é porque alguém disse que precisa ser feito, mas é porque eu quero estar intimamente vivendo diariamente com o Senhor, cumprindo a sua vontade, cumprindo os seus ensinamentos. Não existe um só justo dentre a palavra do Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que tenha confiado em Deus e que sua confiança tenha sido em vão. Assim também acontece. É o mesmo Deus que permanece ontem, hoje e sempre, e que caminha com a sua igreja e que caminha com os seus. Então é por isso que nós precisamos confiar na misericórdia de Deus. E a palavra de Deus nos diz que se nós confiamos pouco, se nós damos sem generosidade, também assim será a nossa colheita. Mas se nós damos com largueza, também com largueza será a nossa colheita. Porque o próprio Deus que dá a semente é também quem multiplica para que a colheita ela seja generosa. E é isso exatamente que Deus faz na nossa vida. Todos aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam. Nos traz lá no livro dos Salmos. Então que a gente possa diariamente caminhar pela fé, caminhar pela confiança, como servos verdadeiros, como servos que vivem diariamente passando pela prova, mas tendo a misericórdia de Deus, a mão de Deus nos guiando diariamente. Que se por tantas e tantas situações o nosso coração perdeu isso de mente, se tantas e tantas situações fez com que nós tiremos os olhos do Senhor, que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus hoje que Ele nos traga de volta, que Ele nos faça olhar para o Cristo, não o Cristo que permaneceu no sepulcro, mas o Cristo ressuscitado, que de tanto nos amar se entregou por cada um de nós e ressuscitou, para que todos aqueles que nele creem também ressuscitem no dia final. Que Deus abençoe.